Olá a todos, vamos começar mais um estudo aqui com a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. E o objetivo dessa lição, a lição 9, é promover a verdadeira adoração através da entrega em obediência e santidade, conhecimento e o ensino da adoração. É importante nós conhecermos como se funciona a adoração no meio cristão. Texto básico é em João 4, essa lição está baseada num texto básico de João 4, 19 e 24. Né? E nós já falamos sobre isso. O título da lição é evangelizar, é promover a verdadeira adoração. E nós estamos falando aqui nesse mês sobre evangelização, né? Que é o tema central, é aprendendo a evangelizar com Jesus, autoria do pastor Nilson Gomes Godoy. Já temos falado várias vezes que faz parte de um dos escritores aqui da Convenção Batista Fluminense. Então diz assim, o autor diz assim: em um encontro de Jesus com a mulher samaritana foi evangelizador, como é peculiar ao Filho de Deus, mas o assunto que proporcionalmente tomou a maior parte da conversa foi a adoração a Deus. Então o objetivo dessa conversa foi sobre a adoração. E nós já temos várias vezes falado ali, vários versículos, né? Aonde que deveria adorar, se é naquele monte. Os samaritanos conheciam o Pentateuco apenas. Lá Moisés havia escolhido o Monte Ebal e o Monte Herezim para proferir as bênçãos e maldições sobre Israel, quando entrasse na terra de Canaã. O foco era lembrar a obediência aos estudos do Senhor, e esses locais estavam logo na chegada da terra, logo após o Rio Jordão. Então a promessa é que quando eles chegassem naquela terra, logo que ultrapassasse o Rio Jordão, ali fosse pronunciadas as bênçãos e maldições. Lembrando que Deus, quando chamou a Abraão, ele falou: em ti serão benditas todas as nações. Mas também teve maldições também. Todo aquele que abençoasse Israel seria abençoado, e todos aqueles que amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Então hoje a gente vê muitas nações sendo contra os israelitas, mas esquece dessa bênção que Deus já falou, né? Os judeus, por outro lado, haviam deixado a arca do Senhor em Siló, e foi levada para Jerusalém, lá construído posteriormente um majestoso templo do reinado de Salomão. Os irmãos bem conhecem essa história, que Davi tentou construir o templo, mas por causa do motivo de guerra, motivo de sangue derramado, Deus não permitiu que Davi construísse o templo, mas permitiu que seu filho, e foi cumprido no tempo determinado. Depois disso, aquele templo foi destruído por Nabucodonosor II da Babilônia. Nós temos a reconstrução ordenada por Zorobabel, né? E os irmãos sabem, no tempo de Esdras e Neemias, que foi reconstruído. No momento daquela conversa entre Jesus e o samaritano, o templo já havia sido erguido em Gerizim, completava cerca de 150 anos, e estava destruído o segundo templo de Jerusalém, em reforma iniciada de Herodes, seria distribuído no máximo 40 anos depois. Então, no tempo que Jesus veio, Herodes o Grande reconstruiu aquele templo, que já tinha sido posteriormente, já tinha sido destruído, e só durou 400 anos quando o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo, né? Começando ali o tempo da apostasia. Ainda bem que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Atos 17, 24. Então esse estudo vai falar basicamente que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Nós que habitamos o Espírito Santo dentro de nós. E nós somos o templo onde ele quer habitar. 1 Coríntios 3,16. Por isso, ao falar da adoração, não faz sentido restringir a montes, templos, locais, pois eles passam. A adoração é coisa da alma. Então nós que somos o templo do Espírito Santo, nós crentes, os cristãos,
mantemos o Espírito vivo dentro de nós e nós somos a igreja viva que se manifesta do poder de Deus. Não é denominação, não é rótulo, é pessoas convertidas a Jesus. Por isso que nós vamos ver muitos maus testemunhos de pessoas que se dizem crentes e não são. Ao evangelizarmos, devemos deixar claro que Deus tem interesse em habitar na pessoa, através do seu Espírito, tomá-la um adorador. Além disso, como evangelizar, falar da bondade de Deus em salvar. Isso nada mais é que adoração verdadeira. Evangelizar, uma forma de adorar a Deus e adorar em forma e tornar o propósito de Deus conhecido. Nós somos o povo escolhido para anunciarmos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus por essa importância, por esse chamado que Deus nos fez. Nos tirou das trevas, nos deu a oportunidade de falar dele e falar da luz dele. Primeiro ponto, né? Essa lição se divide em 4 tópicos. Eu até esqueci de falar, mas o primeiro tópico é adoração pressupõe entrega e obediência. Segundo, adoração pressupõe santidade. Terceiro, adoração pressupõe conhecimento. E o quarto, o exemplo de Jesus no ensino da adoração. Terminamos sempre com o foco do ensino de Jesus. Não é apóstolo nem nada, é Jesus, somente Jesus. Primeiro ponto, ou primeiro tópico. A adoração pressupõe entrega à obediência. Sem obediência, irmãos, não há conversão, não há adoração, não há que você possa dizer que é realmente um cristão. Tem que ter obediência. Sem obediência não pode agradar a Deus. Adoração é oferecer algo a Deus em uma religião cerimonista a qualquer judeu samaritano estava acostumado. Deve-se oferecer coisas, animais. Isso aqui no Antigo Testamento fazia oferendas, né? Ou manjares. Mas o que Deus quer realmente mas Jesus é portador da mensagem que Deus está interessado em que a pessoa oferte o seu coração, manifestado através da obediência. Isso pode ser feito não de qualquer maneira, mas em qualquer lugar. Então, independente do lugar que você esteja, na rua, no trabalho, em casa, no meio dos amigos, você tem que ter uma postura de obediente, não ao homem, mas sim a Deus. É claro que devemos obedecer às autoridades constituídas, mas primeiramente a Deus. Como culto, Deus só quer que entreguemos o que lhe pertence, tudo. Então tudo é dele, para ele e por ele. Tudo pertence a Deus. Muitas pessoas falam de riqueza, de poder, mas o verdadeiro poder está na mão de Deus. Logo, por nós mesmos, nem temos adoração para entregar a Deus, pois entregamos o que já é dele, né? É dele. E o verdadeiro adorador reconhece que nada tem, a não ser que Deus está em nós. O Pai procura a quem se assim entende e vive. Então aquele diálogo com aquela mulher deu nisso, né? Que nós pertencemos a Deus, tudo é dele, para ele. Adorar a Deus é, inclusive, realizar qualquer atividade que atenda os propósitos estabelecidos pelo próprio Deus, cujo resumo é que amemos Ele acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 37 e 39. Irmãos, Deus é para ser adorado, Deus é para ser respeitado, Deus é para nós termos santidade a Deus. Então, aqui, essa mulher ela se expôs no seu coração e ela cumpriu o desígnio de Deus. Jesus pediu água e fornecê-la. Exemplo seria um ato de adoração. Se a mulher estava tirando água para servir alguém, estava praticando adoração a Deus. E se os discípulos estavam comprando para entender a vontade de Deus, alimentar alguém, também estavam cultuando. Jesus serviu aos samaritanos, honrando-os, permanecendo no meio de quem antes era inimigo. Isso para realizar o propósito de Deus. Assim fazendo, prestava-lhe a verdadeira adoração. Prestar um serviço ao irmão, prestar um serviço à igreja, prestar um serviço ao seu semelhante. Você está cultuando a Deus. Quão bonita é a adoração
a Deus prestado pela mulher, ao anunciar à cidade a sua experiência com Jesus. Ela deixou o seu canto para dar dessa forma, e aproveitando as palavras do ensino de Jesus. Ceifa e colher. Vidas é um ato de adoração a Deus. Sem dúvida, obedecer e adorar a Deus, obedecer é melhor do que oferecer culto e sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Os irmãos observam que depois que essa mulher foi confrontada, ela fez um ato de agradecimento, de adoração a Deus, que deixou ali o que ela estava fazendo, o seu propósito, e foi anunciar as virtudes novas daquele que vos chamou das trevas para a luz. Bendito foi a ação daquela mulher. Segundo propósito, a adoração pressupõe a santidade. Ninguém pode ser obediente ou santificar a Deus se não tiver santidade. Santidade é separação das coisas mundanas, das coisas terrenas, das coisas perversas. Quando Jesus tomou o assunto do seu pecado, dos seus relacionamentos, a mulher aparentemente quis refugiar-se no assunto da adoração. Quem sabe quiser tem pecado, mas adoro a Deus neste monte. Foi uma justificativa. Os irmãos sabem que nem naquele monte, nem no outro se adora a Deus, mas sim no coração, né? Deus habita no nosso coração. Isso não é incomum hoje. Temos tendência a sacrificar coisas, formas, tradições, lugares, mas Jesus quer que as pessoas sejam santas. O homem deve ser mais santo do que o lugar, a essência mais santa do que a forma. Isso é adorar em espírito e em verdade. O templo majestoso, grandioso, igual aqueles templos que foram feitos por Salomão, por Herodes, e o primeiro templo, no templo de Zorobabel também, nada disso pode preencher. Deus quer habitar no templo santo, que somos nós. Esse que é mais lindo, purificado, santificado, sem as imundícias do mundo. Adorar a Deus em sua oração, modelo. Jesus desejou o nome do Pai fosse santificado. Mateus 6:9. Isso antes de qualquer outro pedido. Deus é Espírito, disse Jesus, é santo, exige adoradores que o santifiquem. Deus não compactua com a imundície, com o pecado. Por isso que ele quer purificar um povo santo, separado, para habitar com ele no céu. E nós vamos ver vários textos, Levítico 11:44, 1 Pedro 1:15-16, que queremos adorá-lo. Isso deve ser também em espírito e em verdade, testemunhando a ação de Cristo em sua vida, trazendo à memória erros e buscando mudar nossas vidas. É impossível satisfazer a Deus só com lábios. Mateus 15:8, Isaías 29:13, mesmo que seja lindas músicas. Hoje nós ouvimos vários louvores, várias músicas, mas às vezes o coração da pessoa está endurecido, está ainda vivendo o velho homem, né? E não houve uma mudança de conversão, não houve uma mudança de hábito, não houve uma mudança sincera. É necessário que nós mudemos as nossas atitudes para que o Espírito Santo habite em nós. Não é mudança de roupa, não é mudança de estética, nada. É mudança interior. Aquela que brota como um rio, como ele fala, né? Brotando rios de água viva brotarão, né? Ponto 3. Adoração pressupõe conhecimento. Ninguém descobre nada, ninguém sabe as coisas se não houver conhecimento. É necessário você conhecer. E os judeus e os samaritanos achavam que a adoração verdadeira era aquela que fizesse em locais separados como povos. Seria um sacrilégio estar junto na adoração, sem aprovar o sectarismo e as divisões. Jesus tomou partido em favor do conhecimento. Houve uma demonstração da vontade de Deus ao mundo, e isso foi revelado aos judeus primeiramente. O conhecimento disso possibilita a adoração. Jesus validou o Antigo Testamento e, consequente, as escritos do Novo Testamento que estava surgindo. Precisamos conhecer a Deus e aprofundar no relacionamento com Ele, agora agradá-lo e exaltá-lo. Muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, conhecem a Cristo, mas não entendem nada do amor de Deus. Aqui Jesus explicou que a salvação vinha dos judeus. Era uma causa de conhecimento da história, dos fatos
como aqueles dois povos poderiam estar juntos. E ele mostrou para aquelas duas nações que, independente dos seus atos, das suas formas, só existe uma forma de adorar, conhecendo verdadeiramente a Deus. E ele veio e se manifestou entre nós, e hoje nós podemos dizer que Deus veio a este mundo e habitou entre nós, e vimos a glória dele como a glória do unigênito Filho Pai. Assim como é impossível crer em Deus sem saber o que ele diz, Romanos 10:17, assim também é impossível adorar a um Deus que quer obediência sem conhecer a sua vontade. É necessário que nós conheçamos a vontade de Deus. E depois de dizer que adoravam o que sabia, Jesus disse que aos discípulos, que os seus discípulos ainda não conheciam o que alimentava a sua vontade de Deus, em João 4:34. Jesus tinha autoridade para ensinar. A própria mulher samaritana reconheceu que esse seria um dos atributos do Messias, quando diz, quando ele vier, nos ensinará. Em João 4:25. Viu, irmão, como é que é importante conhecer as Escrituras? Mesmo ela sendo de outra nação, eles conheciam o Pentateuco. Logo no início da lição, vem falando sobre isso. Então, é necessário que nós estudemos cada dia mais a palavra de Deus. Conhecer e prossigamos em conhecer o Senhor. É necessário que nós estudemos a palavra. Adoração a Deus que em toda autoridade, quando ensinamos todas as coisas que Ele nos tem ordenado. Mateus 28:19. Jesus ensinou aquela mulher e ela aprendeu e ensinou. Ela foi e ensinou aos da sua nação. O centro da adoração não é o monte, mas a pessoa de Jesus, o Messias. O centro de toda a nossa adoração não é outra pessoa, mas sim Jesus. Jesus é o centro da adoração. Por isso que há muita divergência em algumas religiões que tentam desvirtuar o caminho da salvação. Só Jesus. Só Jesus. Posso até parecer maçante a gente dizer que só Jesus, mas é só Jesus mesmo, irmão. Não tem outro caminho. O Messias estava presente ali. Para um judeu dizer que nem Jerusalém nem no templo é importante, mas as pessoas é algo perturbador. Essa questão continua sendo crucial para os judeus ainda hoje. Mas Jesus disse que o foco é a quem adorarmos, o Pai como o adoramos, em espírito e em verdade, e quem o adorar, os verdadeiros adoradores. Jesus veio manifestar a glória de Deus nesse mundo. Jesus como Filho, e Jesus como revelador da glória expressa a imagem do nosso Pai que nós nunca vimos, mas nós cremos pela fé. Quem habitou com Jesus naqueles dias que ele esteve aqui, viram a glória de Deus. Queremos ver a glória de Deus sempre através do Filho de Jesus. O exemplo de Jesus no ensino da adoração é o quarto tópico. Jesus é o verdadeiro mestre, ensinou a todos nós. E nós seguimos a esse mestre, nosso professor supremo. Jesus revela que ele participa da adoração ao Pai. Nós adoramos. João 4:22. Isso reforça a sua autoridade para ensinar sobre o assunto, cujo resumo nesse texto inclui: com respeito ao tempo, a hora vem e já chegou. Não deixe para depois. Não restringe a adoração ao local, pois não é aqui e ali. Existem falsos adoradores e Deus está procurando os verdadeiros. Quarto, adoração é relacionamento entre o espírito do homem com o espírito de Deus, entre Deus, Pai e seus filhos. Quinto, fazer a vontade de Deus é mais importante do que a própria sobrevivência, do que a própria comida. Foi um questionamento de Jesus ali, que a verdadeira comida dele era fazer a vontade de Deus. Qual é essa comida, irmão, que nós tanto falamos aqui? É a alma sedenta das pessoas. Eu já conheci, você já conheceu, mas tem pessoas que estão morrendo agora, nesse instante, que nunca parou para pensar que ele vai ter uma eternidade e aonde ele vai, para onde ele vai habitar, qual será o futuro dele. Então, mas Jesus já diz que todo aquele que aceitar ele, vai morar com ele nos céus. Várias vezes Jesus repetiu a expressão graças te dou, dirigindo ao Pai.
E ele vem falando, Jesus também glorificou o Pai. Eu te glorifiquei. Aprendemos e ensinemos a adorar como Jesus. Irmãos, que maravilha de estudo, né? Como Jesus é sábio, né? Jesus, sendo Deus e como filho, ele veio e ensinou nós mesmos a adorar a esse Deus maravilhoso. Dando exemplo, porque Jesus foi o exemplo de tudo. Se nós hoje falamos de céu, de inferno, de salvação, de pecado, de morte, tantos assuntos a Bíblia tem e o ensinamento de Cristo. E ele foi o nosso mestre que levou a nós refletirmos sobre a vida futura. Você tem refletido sobre a sua vida? O que você vai ser quando você partir para a eternidade? Adore a Deus em espírito e em verdade. Aceite a Cristo como Salvador. Então você vai poder morar no céu. Ser o nosso irmão. Estar conosco para sempre. Para pensar e agir, marco cultual. Evangelizar é ajudar alguém a descobrir a razão, a última da vida e deixar o canto da busca proprietária dos seus interesses e tradições. Foi o que essa mulher fez, né? O apóstolo Pedro disse que nós fomos feitos para proclamarmos a virtude de Deus. 1 Pedro 2, 9. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores por ter sido encontrado um dia por ele. Quero proclamar que vale a pena ser um adorador. De todas as coisas que nós ouvimos de Jesus, dos ensinamentos escritos na palavra de Deus, o bom é que nós fomos resgatados, nós estávamos perdidos, vivendo nas trevas, e essa luz brilhou no nosso coração. Vamos orar a Deus? Vamos agradecer a Deus por mais uma iluminação espiritual para que a gente possa adorar a Deus em espírito e verdade? Deus, exaltado seja o seu nome. Obrigado, Senhor, pelas santas escrituras. E obrigado pelo autor dessa revista sempre estar esclarecendo a nós como devemos evangelizar e adorar o nosso Criador. A importância da adoração, a importância da obediência, a importância do conhecimento, a importância de a gente sempre estar aprendendo a adorar ao nosso Criador. Muito obrigado, Senhor, porque de todas as coisas o Senhor fez por nós para que nós tivéssemos acesso à Tua palavra. Hoje nós temos acesso ao conhecimento, à Tua verdade, à Tua palavra. Obrigado em nome de Jesus, tudo que Ele fez por nós. Em nome do Senhor Jesus eu quero te agradecer. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado da nossa palavra, do nosso ensino, do nosso um pontinho só que a gente faz aqui, dando uma pincelada sobre a lição. O objetivo, já falei, não é fazer a lição toda, mas sim só dar uma ideia do que a lição nos traz. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado. Em nome de Jesus, até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.